Vamos lá, a gente vai dar continuidade. Hoje o assunto é bem bacana, porque é um assunto que vai falar sobre a nossa constituição kármica, basicamente, né? Que o budismo chama de alaya. Eu vou colocar o slide, daí eu vou parando, a gente vai conversando sobre, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, sempre fique à vontade, pode interromper a hora que quiser, tá? Então vamos lá. A gente parou aqui. E eu fiz esse slide aqui para a gente ter um breve resumo da onde a gente está. Esse fragmento 2 que a gente está estudando, a segunda parte do livro, ele fala muito sobre ação, né? Como a gente agir nesse contexto. Então, vocês estão vendo aí, verso 103, a cena, resumo? Está todo mundo vendo? Tá aparecendo. Dani, Oi, só pode não falar. aparece em modo apresentação. Sabe quando fica todos os slides do lado esquerdo e... Espera aí que eu vou tentar de novo. Deu certo agora ou não? Deu. Sim. Então, ó. Agora sim. Verso 103, que a gente está, né? Que a gente terminou. Fala, são 2 sendas, 3 grandes perfeições, 6 virtudes que transformam o corpo em árvore do conhecimento. Então a gente falou sobre 2 sendas, que é a doutrina do olho, ou que é aquela que traz informação, que é a nossa vida mais manifesta dos sentidos, e a doutrina do coração, que é esse conhecimento que transcende a nossa interpretação, chamada a sabedoria da alma. 2 caminhos, né? Um da ação, da existência, do conhecimento, e o outro é da busca por esse conhecimento que transcende, da realidade. 3 corpos, 3 perfeições, né? Ou analogia com 3 corpos do Buda. Essa verdade que é buscada, né? Imutável, essa realidade, a expressão dessa realidade que é a manifestação, o mundo que a gente existe, e a fala, né? E como a gente compreende esse mundo, né? Que é o conhecimento sendo expresso. A gente tem a realidade, tem a expressão da realidade e a interpretação dessa realidade, que é o corpo da fala. E a gente tem 6 virtudes, 6 formas de agir nesse mundo: generosidade, moral, tolerância, aceitação, energia, vigor que o corpo precisa, concentração, capacidade meditativa, sabedoria, capacidade de lucidez, discernimento, e ainda completa com 4, né? Os meios hábeis para isso, né? As práticas que a gente usa para isso, a determinação para manter essa prática, o poder espiritual para dar sustentação a essa vontade e o conhecimento puro, que é o que a gente ganha, que é chamado de guiana nesse contexto. A gente falou sobre todos eles, e aí a gente alcança esse conhecimento, essa realidade simbolizada pela árvore do conhecimento. Isso foi o que a gente viu. O que a gente vai começar a ver agora é o questionamento que é feito no verso 104 a 107, que é: quem que se aproxima dessas sendas? Quem que caminha? Quem que consegue essas 2 doutrinas, ou esses 2 caminhos do coração e do olho? Quem entra neles primeiro? Essa é a pergunta do discípulo, né? Porque apresentou-se virtudes, apresentou-se caminhos, quem consegue isso? Quem vai ouvir primeiro a doutrina das 2 sendas em uma? Essa é uma colocação bem interessante, né? A verdade revelada sobre o coração secreto. Ele pergunta quem consegue caminhar, né? Quem entra primeiro nesse caminho, mas aí ele completa perguntando: quem tem a capacidade de ouvir as 2 doutrinas sendo uma só, porque na verdade tudo a gente vê de uma forma dual, vê de uma forma separada, porque esse é o funcionamento nosso mental, mas na verdade tudo é uma coisa só, a gente que fraciona tudo para entender, né? A nossa ciência é isso, né? A gente fraciona para poder compreender a existência, fraciona o corpo, tudo a gente divide para poder entender, mas na verdade tudo é uma coisa só. Quem entende que isso é uma coisa só? E aí ele fala: a lei que evitando a erudição, esse é outro ponto bem bacana, né? Os versos são espetaculares, né? Quando ele fala evitando a erudição, ele volta àquele ponto que o conhecimento ele nos aprisiona, é onde as serpentes estão escondidas, né? É a sala do conhecimento, porque é onde a gente se engana, onde a gente desenvolve orgulho, onde a gente se prende às nossas crenças, aonde a gente fecha os maiores nós, os maiores laços, porque quando você está convicto que você está correto, né? Que é isso, você perdeu completamente a capacidade de enxergar um outro lado, né?
de perceber, até eu revi o filme ontem, filme das redes, como é que chama mesmo? Aquele que fala sobre as redes sociais, depois eu me lembro o nome, se alguém me lembrar, e é bem isso, né, que essa estrutura que é gerada de algoritmo, de informação que vai captando todo mundo e vai gerando uma forma de conceitualizar o mundo, que vai criando, né, essas dualidades, porque tudo que você faz vai registrando na rede, vai criando modelos, né, e vai apresentando para você aquilo que você quer ver, né, que você do seu mundo, né, para depois contextualizar isso com alunos, enfim, uma manipulação de visão que é criada para a gente mesmo, porque a gente sustenta esse volume de informações que depois reverte, né, à visão do mundo. Mas aí o que acontece? Cada grupo enxerga aquilo que é do mundo dele. Então, se você, é até interessante, se você tiver pessoas que pensam de forma contraditória a vocês, né, isso pode acontecer em família, em qualquer grupo que seja, faz uma experiência que é muito interessante, se for possível, claro. Pega o celular daquela pessoa, né, e pega o seu celular. Tem que ser pessoas bem antagônicas, que tenham visões diferentes do mundo. E aí pega no Google e digita lá uma palavra, o que é, sei lá, qualquer coisa. E o que é um conceito qualquer, né? Seja lá, sei lá, agora está essa coisa de discussão de comunismo. Digita lá, o que é comunismo? No Google do celular dele. E digita no seu, o que é comunismo? Você vai ver que vão ver duas formas diferentes de apresentar o resultado. Porque aquela pessoa, ele vai construindo a visão do mundo dele, vai navegando e essa inteligência, né, tecnológica vai construindo as informações de acordo com o mundo que ele vê. Então, muitas das vezes, né, é muito difícil conversar duas pessoas com visões antagônicas, porque realmente ela vê o mundo de uma forma diferente, ainda mais nós agora estamos presos nessa estrutura de rede, né, de internet, tudo vem para a gente, de certa forma, conduzido por essas redes, né, e o que acontece? O que ele vê é realmente diferente do que você vê. Então, é muito difícil, porque a gente gera uma crença absoluta de que eu estou certo, porque, inclusive, eu sou corroborado por todas as pessoas que me seguem, por todo o núcleo no qual eu estou preso. Então, o que acontece? Quanto mais conhecimento eu vou gerando, e ainda mais dentro desses núcleos, mais eu vou ficando preso a essa consciência de que eu estou correto, e aí, evitando essa erudição, como está no texto, a lei, evitando essa erudição, ensina a sabedoria. A gente só vai conseguir chegar nesse conhecimento superior, né, nessa senda do coração, nesse doutrina do coração, quando a gente transcender essa visão, né, apegada que a gente tem das nossas construções no mundo. Então, essa erudição e esse conhecimento inferior, no sentido não de menosprezando o conhecimento, mas colocando ele como não realidade, a gente vai ficar sempre preso nesses núcleos. Então, a gente tem que, evitando a erudição, olha que texto lindo, gente, e um texto que vem milhares de anos antes de existir rede social, de existir essa condução, essa construção de visão do mundo baseada em redes, né? Muito louco isso, porque no final, a ilusão, que é chamada de Maia, criada pelo mundo, ela não está sendo criada pelas redes sociais, ela é parte da nossa visão, da nossa construção de mundo. E as redes sociais, não sei se vocês viram esse documentário, se não viu, vale a pena ver. Depois alguém se lembrar, fala um nome que é... esqueci o nome agora. Vale muito a pena ver, que é um questionamento. E aí todos eles ficam... todos os diretores, presidentes das redes sociais que fazem parte do documentário, eles ficam muito citando a questão de controle sobre a rede, né? Que antigamente você tinha um controle sobre a visão da criança vendo o programa e hoje você não tem mais. Então, como estabelecer limites, né? Mas o grande ponto é que não é limite sobre a rede, porque aquelas informações no qual o algoritmo quase que sozinho, não quase, sozinho vai gerando toda essa concepção de ideias, né? No qual a gente vai seguindo, elas são geradas por informações que a gente passa, né? Então, o que tem que mudar, né? Não é colocar lei e regra para a rede social e para todas essas plataformas. É, na verdade, a gente repensar a consciência, porque quem está gerando toda essa estrutura são os próprios seres humanos. Então, o que a gente busca, o que a gente quer e o que a gente recebe é exatamente essa questão de Alaya que a gente vai ver agora, por isso que eu estou citando esse paralelo. Porque, no final, nós somos crianças, né? Que quando a criança brinca, ela brinca tentando prever o que vai ser o futuro dela. Daí ela cria situações
né, de brincadeiras que é uma expectativa do que é o futuro. Né? A gente, na verdade, com essa construção toda de essa tecnologia e essa grande rede, essa grande mente, né, que tudo armazena, nada mais é do que um espelho do que é essa Constituição Universal, que é chamada de Alaia. Então, continuando, né, ele fala, que todos os homens possuam a Alaia, porque isso está registrado, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Sejam únicos com a grande alma, essa grande consciência, possuindo a Alaia, que lhe aproveite tão pouco. Esse texto é muito bacana, né? Vamos ver se a gente consegue conversar com ele de forma clara, porque o que ele está falando aí, né? Então, voltando um pouco, pergunta quem pode ser as pessoas, né? Quem consegue ver isso como uma coisa só, evita a erudição do conhecimento para que a gente encontre a sabedoria da realidade que é buscada. Ou não, porque muitas vezes, o que vai se colocar agora no texto, é que a gente tem essa disponibilidade, mas não busca. Então, o que ele coloca, né? Que todos os homens possuem a laia, sejam únicos com essa grande consciência, e possuindo, mas aproveita tão pouco. O que é a laia? Né? Então, a laia a palavra quer dizer depósito. Até eu coloquei esse para ilustrativo, né, que faz a gente não esquecer. Ima significa neve, alaia significa depósito. Himalaia, né, que é uma maior cadeia, significa depósito de neve. Né? Então, alaia significa depósito. Todo karma, toda ação, né, ela é acumulada num repositório chamado alaia. É chamado de oitava consciência. Né? Pode ser interpretado como o inconsciente coletivo ou os registros akáshicos. Significa o quê? Tudo que é gerado no mundo, né, todas as ações, entendendo que pensamento é uma ação, né, entendendo que mais sutil ou menos sutil não importa. Tudo que é gerado, manifestado, ele existe como uma forma. Então, no Constantemente, a gente falou muito sobre isso. Né? Um pensamento é uma forma, né? Ele gera uma forma. Tudo isso é depositado numa grande consciência, porque não se desfaz, né? As coisas vão se transformando, mas elas existem, né, de alguma forma. Então, existe essa consciência única que vai recebendo todas as ações em todas as eras. Nós, e aí vem aquela visão do yoga, né, e não só do yoga, de algumas filosofias, né, no qual esse observador, né, essa alma, ela está presa em dimensões. E aí volta que ele fala, né? Quem consegue enxergar tudo isso como um, né? Mas enfim, tudo é uma coisa só, mas a gente tem que fracionar para entender. Então são várias dimensões. A alma fica presa no invólucro sutil, né? E esse invólucro sutil, ele vai estar preso num corpo menos sutil, né? E o corpo vai se desfazendo e algumas camadas vão continuando. Esse invólucro ficam todas essas experiências. Se a gente pensar só na vida, né? A gente vai adquirindo experiências quando criança. O que eu sou hoje? Eu sou o resultado da cultura dos meus pais, de tudo que eu aprendi quando eu era criança. O que eu recebi de informação em nível consciente, subconsciente ou inconsciente, não importa a camada mais profunda ou não da minha mente, está tudo guardado lá. Todas as experiências kármicas, todas as ações que eu gerei na minha existência estão guardadas. O que eu sou hoje? O resultado dessas experiências todas que estão depositadas. Qual é a diferença de ver uma criança que recebe as informações e o adulto é o resultado desse conjunto de experiências que ela fez, para o conceito de Alaya? O conceito de Alaya é que todas as experiências de todas as vidas, né, de todo esse ciclo existencial, estão guardados. Então, o que muda, né? Se a gente pensar só na nossa existência agora, fica bem claro entender que eu sou as minhas experiências de criança até eu chegar agora. E não tem como eu não ser, né? Não tem como eu deixar o que foi. O que foi já foi e não importa, eu sou isso. Não tem como eu negar. A diferença só de entender o conceito de Allah é que se estende isso para uma existência eterna, né? Todas as minhas existências estão guardadas, estão depositadas nesse repositório. Quando eu venho para uma existência específica, eu venho com esse karma positivo, negativo, com toda essa existência guardada. Elas podem encontrar situações propícias para manifestar ou não. Então, todas as experiências ruins que eu tive estão disponíveis. As positivas também. Todas as experiências, positivo ou negativo, é uma interpretação que a gente dá. Mas todas harmônicas, desarmônicas, todas elas, quaisquer que sejam, estão disponíveis para mim. Eu pego um grupo para vir, né, nessa existência. E
essa possibilidade, existe. Ela pode manifestar ou não de acordo com as condições que eu der. Então, é muito interessante, porque se a gente vê, né, o que acontece? Todos nós, como os humanos, a gente tem esse potencial, né, esse grande potencial. E o que a gente faz com esse potencial? Muitas vezes nada. E é aquela questão, né? Uma pessoa nasce na favela, o outro nasce no reino X, né? A pessoa da favela, ela pode conquistar grandes coisas na vida. Por quê? Porque tiveram condições para aquilo se manifestar, ou não. Ou deu condições para manifestar outras coisas piores, que vai para um lado mais ruim, de tráfico, de violência, etc. Mas está ali. É uma semente, com tudo contido, esperando para manifestar ou não. Então, o corpo, o ambiente, a natureza, tudo tem consciência de Alaya, tudo vem dessa consciência de Alaya. Então, o que é a natureza, o que é a terra, o que é uma cidade? Uma cidade é essa construção, esse conjunto de experiências que foi e chegou e ser a cidade ela é como é. E aí percebe que quando a gente chega nesse ponto, isso vai ser conversado um pouco mais na frente, né? Não tem como mudar mais. Até ouvi uma reportagem ontem, né, que os moradores de rua ficam acampados no pátio de São Paulo, onde os índios acampavam, onde surgiu a cidade de São Paulo. É interessante que né, sei lá, esse paralelo de ver hoje as pessoas sem comida, sem nada, acampado no mesmo lugar onde surgiu a cidade. Por sinal, amanhã é aniversário. E por que eu falei esse exemplo, né? Porque se você olhar hoje o pátio de São Paulo como é, não tem como voltar mais. Não tem como mais ser como era quando São Paulo foi descoberto. Por quê? Porque esse conjunto de experiências foi levando, karma, né? Ações, reações, e chegou a ser o que é hoje. E o que ele é hoje é resultado dessas experiências. Então, não é só o ser humano, não sou só eu, não é só são as pessoas, mas o ambiente, a natureza, tudo é essa consciência chamada Alaya, que é onde deposita tudo e vão dar todas as condições de manifestar ou não, né? Mas as possibilidades estão todas lá. Qual que é o treinamento budista? Que não é só budista, mas qual é o treinamento budista especificamente que esse texto é, né? Budista. Transformar essas sementes ruins em boas. Então eu sei que eu tenho para manifestar várias coisas. E eu posso fazer esses estados inferiores não se manifestarem. Isso é humano, isso é espetacular na nossa existência humana. O cachorro, a natureza, a árvore, ela não vem com essa possibilidade, ela simplesmente vai expressar aquele karma no qual foi gerado. Nós temos a possibilidade de observar, e esse é o grande ponto da meditação e da capacidade de experienciar aí observação, lucidez, consciência no agora, no momento que a gente está vivendo, porque todas as minhas atitudes, todas as minhas expressões físicas, mentais, etc., elas são resultados desse conjunto, desse depósito de possibilidades que eu tenho. Se eu começo a observar profundamente essas possibilidades de manifestações, e consigo gerar uma determinada clareza e estabilidade, até eu vou pôr um post, está programado aí semana que vem, que fala sobre os níveis de quietude mental. Eu pus um que fala sobre os níveis, os estados mentais. Esse vai ser os níveis de quietude, que é para a gente observar se uma pessoa gera uma ação desarmônica, né, uma ação ruim, eu reajo com calma, isso já é um nível de quietude. Se ela gerar uma ação ruim, né, e eu compreender aquela ação que ela está gerando, já é outro nível de quietude. Se ela gera uma ação ruim e eu consigo entender que isso é uma expressão da natureza, é um nível muito mais profundo de quietude. O que eu estou falando isso? São treinamentos, né, de observação e fazer com que esses estados inferiores que possam se manifestar, eles vão aos poucos se desaparecendo. Lá atrás, em outros estudos que a gente foi muito conversado sobre o aspecto de a vida é um processo de purificação. Esse é um verso que exemplifica muito especificamente isso. Quanto mais capacidade de observação e purificação nessas possibilidades latentes, mais eu vou transformando isso, eu vou me transformando num ser humano absolutamente estável, bom, né? Bom no sentido de harmônico, porque eu vou evitando essas manifestações e eu posso observar quais são as tendências que eu tenho, maior ou não. Agora, a pergunta desse verso, que é espetacular, ele fala: quem se aproxima disso? Quem entra nessas sendas?
Quem ouve essas doutrinas? Quem está disposto a isso? Quem sai aí, para a fala, né? Quando você vai para uma faculdade e tem um bom trabalho, e tem uma boa família, e tem bons recursos, o que você transformou? Num animal um pouco melhor, né? Porque cuidar da família, comer bem, é o instinto animal. Quem está disposto a sair dessa condição animal, mesmo numa condição boa animal, né, confortável, para encontrar essa realidade e buscar, e aí ele termina falando esse texto, né? Quem vai possuir esse alaia e aproveita tão pouco disso, está disponível, é parte da nossa existência. Então, esse verso ele abre essa condição dessa discussão, né, sobre toda a potencialidade, né, que a gente que está gravado de alguma forma depositado na nossa existência e a possibilidade de purificação desses estados inferiores, né, e o reconhecimento dos bons, porque aí vai ser discutido agora quais são as possibilidades que a gente tem para mudar isso que já está estabelecido. Então, vou fazer uma interrupção agora, porque esse verso é muito lindo, gente. Falem aí, fiquem à vontade para vocês falarem o que vocês quiserem, se está claro, enfim. Eu acho espetacular essa passagem. Danilo, o filme, o documentário é o Dilema das Redes, né? Isso, obrigado. Isso. Dilema das Redes. Tá. Vale muito a pena ver, gente, porque é um retrato da gente tentando montar esse grande cérebro, essa grande consciência universal. Porque no final, o que a gente está fazendo? Né? A gente está depositando coisas, como exatamente esse conceito de Alai. Você faz uma ação, essa ação fica gravada em algum lugar. Está lá nos computadores todos, da Google, da vida. Estão gravados. E esses computadores, o que eles pegam? Eles pegam tudo que é feito por todo mundo e vai fazendo um perfil, né, do que as pessoas querem, do que elas acham, de como elas... E vai jogando para elas novamente uma visão daquilo que ela gostaria de ver do mundo, não só que ela não gostaria, né? Vai construindo um mundo ilusório que você está construindo. Eu só vejo uma coisa determinada, então ele entende que eu vejo aquilo, me devolve, né, com uma outra linguagem, aquilo que eu constrói o meu mundo. E aí vai gerando, né, hábitos, costumes que eles estão, né, questionando muito, né, porque vai se construindo visões de mundo, às vezes, absolutamente erradas. Só que não é errada. É o que o mundo constrói, né? É o que a gente alimenta, esse grande cérebro. Se a gente pensar no mesmo paralelo dessa consciência universal, o que é essa consciência, esse universo? Ele é construído por um conjunto de leis imutáveis, e ele é construído pela forma como a gente vai interpretando isso e vai gerando e vai dando as condições quando a gente é agora. Mas eu falei para vocês falarem, eu fiquei falando, gente. Fala vocês aí. Tem algum questionamento? Oi. Então, essas experiências, né, que formam a grande consciência, que também vai nos possibilitar de direcionarmos a nossa vida. É isso? Se você tiver a capacidade de observar. Sim, senão você está absolutamente entregue a esse sistema. Eu estou fazendo muito esse paralelo com o dilema da rede, porque é exatamente isso, né? Quando você pega o que está acontecendo muito, que são essas divisões políticas, não só no Brasil, em vários lugares, e esse sistema das plataformas estão contribuindo muito para isso. Por quê? Porque elas constroem uma visão de mundo voltada àquilo que você vê. Eu só vejo determinado movimento. Então, as pessoas que me relacionam também veem, os comentários são iguais, as informações que eu recebo são estabelecidas por esse núcleo. Então, eu só consigo enxergar o mundo dessa forma. Então, eu não consigo, né, observar uma realidade porque eu estou preso a uma construção absolutamente ilusória. Então, quando você falou assim, isso constrói se eu tiver a capacidade e lucidez de observação dos movimentos e for limpando, e essa meditação é a ferramenta, é a única, de limpar todo esse processo mental que vai gerando essa continuidade, né, que é chamada de samsara, esse ciclo repetitivo, né, no qual eu fico preso. E aí a pergunta desse verso é espetacular. Quem faz isso? Quem está disposto a ver isso como uma unidade? Quem está disposto a fazer isso? Que está disponível e aproveita tão pouco? Muito legal isso, porque essa é uma pergunta até que foi uma conversa no final do ano, né? Porque quando você fala assim, né, é necessário a gente trabalhar essa quietude mental, essa capacidade de lucidez, que é chamado yoga de samadhi. É um exercício diário, é um esforço, é uma prática, um sadhana, e é muito necessário.
Por quê? Aí a pessoa questiona, mas por quê? Por que que é necessário? Por que que eu não posso simplesmente ganhar dinheiro e trabalhar enfim, beber, comer e pronto, acabou. Por que que você, né, questionando, por que que você questiona e aí não cairia na mesma situação? Você não está preso na sua bolha e olhando que é necessário meditação e não é necessário nada, é necessário eu viver da forma como eu quiser. Esse é o questionamento. E é exatamente esse questionamento que se coloca nesse verso. Quem quer realmente, né, encontrar uma realidade? Quem quer utilizar de um potencial humano que é diferente de um animal e utilizar isso da melhor forma possível? Essa é a grande pergunta, né? E essa é a grande pergunta que está sendo feita agora, exatamente nesse ponto. É que é colocado, existem duas doutrinas, existem todo um conhecimento disponível, né? Quem quer isso, né? Quem está fazendo, quem está se utilizando realmente da sua existência de forma, né, de forma consistente, de forma, sei lá. Mas falem vocês, gente. Bota a gente na parede. Né? E aí Bacana. porque é uma discussão no qual é muito necessário esse princípio que foi colocado no comentário passado, né, de limpeza dessas sementes, porque a gente está absolutamente condicionado na forma de ver o mundo, né? Então, eu vou continuando. Se alguém quiser interromper, gente, interrompa, vai, por favor. Então, continuando, são três formas que a gente opera nesse estado. Se vocês não estiverem vendo na tela, me fala. Danilo, Agora, oi, pode falar. Danilo, então, eu estava pensando aqui, né? Na verdade, então, através desses estudos, nos leva a ser um despertar da nossa consciência, né? Porque Exatamente. você falou do filme aí, depois eu lembrei, mas eu não assisti esse filme que a colega ali mencionou. Nesse mundo hoje das redes, né, e dessa inteligência e artificial, a nossa vida acaba sendo assim manipulada. Nós somos manipulados pela rede, né? Sim, exatamente. Esse é o questionamento que eles levantam. Mas o que eu estou querendo colocar aqui é que nós não somos manipulados pelas redes, nós somos manipulados pela forma ilusória que a gente cria do mundo, que a rede é um reflexo disso. A rede não tem Sim, culpa. Ela está sim. refletindo o que a gente faz, a gente que alimenta ela. Então não É. adianta um dos discursos, você assistiu o filme, você vai ver, um dos discursos é um cara muito preocupado em querer colocar regulamentação. Não está errado, ele está correto. De colocar regulamentação, de colocar limites. Mas o problema não é colocar limite na rede, é colocar limite no ser humano. É que gerar Uhum. essa capacidade de consciência que a gente não tem. E você, Wanda, usou um termo que é absolutamente correto. Esses estudos, esse conjunto de práticas, né, de uma forma geral. Porque uma coisa muito importante, eu estava vendo isso num livro que eu comprei de meditação, e o cara fazia uma análise bem interessante sobre exatamente esse aspecto de não existe uma consciência clara sem um suporte estável para isso. Então, por isso que eu falei, né, não é só o estudo, é esse conjunto de prática, porque manter o corpo dando suporte para a consciência é fundamental, né, porque a Cori está Uhum. sofrendo aí com a mão dela, né? Desarmoniza tudo. Então, esse conjunto de práticas, você usou o termo exato, né? É exatamente para a gente despertar, né? Sair desse sonho, né? Sair desse sonho no sentido estrito da palavra. A gente cria um sonho e se apega a ele, né? E é bem interessante que tem um livro também, gente, que vale muito a pena ler, que chama Vashista Yoga, e é um espetacular também, é um outro livro, só que ele é imenso. E ele faz esse paralelo do sonho, que é muito interessante também, né? Porque quando a gente sonha, a gente se identifica com o que está sendo sonhado, né? E a gente não tem a dimensão, né, do que, a não ser quando desperta. Então, essa palavra despertar, que na verdade Buda significa despertar, é exatamente o conceito exato para isso, né? É um despertar, porque enquanto a gente está sonhando, a gente não consegue se libertar dos condicionamentos do sonho. E esse universo é um grande sonho, né? Gente, fica à vontade, pode interromper a hora que quiser. Então, continuando essa visão, né, que sobre essa oitava consciência, né, o slide tem três: Alaya, Vipaka e Adana, se vocês não estiverem vendo, me fala. São três, a gente opera nessa oitava consciência, ou nesse, né, que é chamado de Alaya, em três estados, né? O primeiro estado é o que a gente está colocando desse estado de apego, ou impressionado com a nossa forma de
de ver o mundo, identificado com a nossa visão. Danilo, não Pode está falar. na coisa de apresentação, na tela inteira. Foi agora? Sim, obrigada. 3 estados. O primeiro, chamado Alaya. Alaya, né, que é esse, no qual a gente está apegado à nossa existência, à nossa ideia, à nossa consciência, identificada com o ego. Né? Eu quero sobreviver, eu quero me dar bem, eu quero fazer... Todas as minhas ações são voltadas para o meu bem-estar. Esse é o primeiro... É a primeira forma no qual a gente opera nessa consciência. Né? A gente tem tudo disponível, mas opera de um nível individual e animal, né? Eu quero sobreviver. Eu, a flor, o cachorro, todo mundo quer sobreviver e quer não sofrer. Né? E eu quero não sofrer. Não é que o mundo não sofrer, eu, né? E essa visão de identificação com o ego. Esse é o primeiro nível que a gente opera nessa consciência. O segundo nível é onde essa potencialidade, né? Ela está guardada. Ela é boa, ruim, mas no final ela é neutra, porque eu vou dar condição de ser bom ou ruim, e essa é a discussão que a gente está falando agora. Né? O que a rede reflete, as plataformas de redes sociais refletem, é aquilo que a gente expressa. Mas essa expressão, enquanto não manifesta, ela é neutra. Então, eu vou dar condições para ela brotar ou não. Esse seria o segundo nível de operação dentro dessa consciência. O primeiro, eu estou preso, simplesmente entregue a ela. Estou vivendo sem a menor consciência. E aí, quando a Wanda falou, essas práticas, elas nos trazem despertar. Então, quanto mais eu refino o meu corpo, meu corpo no sentido de controle emocional, até ouvi uma frase de Iyengar muito linda hoje, gente, que tem tudo a ver com Kundalini Yoga. Ele fala assim, quanto mais ampliado as suas axilas, mais capacidade de estabilidade mental. Eu achei espetacular isso, porque é justamente que a gente trabalha muito na Kundalini, né? Essa coisa do braço, do plexo braquial, e ele fez essa frase, né? Quanto mais expandida a sua axila, mais capacidade de estabilidade mental. Porque é aqui que passa grande parte dos feixes neurais, né? Então, quando a gente está refinando isso, a gente está trabalhando essa capacidade de calma, de estabilidade, de quietude, de controle emocional, de possibilidade de ver o mundo de forma lúcida, objetiva. E aí isso vai dando suporte cada vez mais para uma consciência de observação, de observar os nossos condicionamentos e alterá-los de alguma forma. Tudo isso é uma escada de consciência. E é uma escada trabalhada dia a dia, né? Não é sentar num lugar e alcançar essa iluminação. Não existe, né? É uma prática diária, né? Então, o primeiro estado, a gente está aí no mundo, apegado, impressionado, né? Com o mundo e querendo desfrutar dos prazeres do mundo. O segundo é quando a gente percebe que isso é neutro. Eu vou dar condições para isso brotar ou não. Então, as condições ruins ou boas da minha vida, as atitudes ruins ou boas, elas vão ser expressas de acordo com a minha consciência, se eu tiver. Se eu não tiver, não. Né? Só que o ponto fundamental é, depois que eu fiz, não tem volta. Depois que a ação é feita, depois que tudo é construído, eu sou o resultado só disso. Hoje não tem como voltar mais atrás. Eu só tenho como gerar uma ação consciente agora. A necessidade de eu ter uma consciência clara hoje é extremamente importante, porque essa ação vai ser o futuro e não tem como mudar o futuro, porque o futuro é resultado kármico disso. Então é essa construção constante, né, no qual eu só movimento um momento de agora. E aí, voltando à palavra, se eu não estou desperto, né, se eu estou preso no sonho, eu só vou entender que eu sonhei quando eu acordar. E depois que eu acordei, eu já sonhei. Não tem mais como voltar. Então, se eu consigo despertar e agir durante o sonho, e essa é a grande ideia, né, gerar essa consciência clara durante todos os estados mentais, eu consigo gerar uma ação e limpando essas ações, não deixando com que a semente ruim brote. Né? Terceiro estado é o estado de Buda, despertar. Né? O que a gente deve fazer para alcançar esse estado de Buda? Limpar, limpar, limpar. Evitar cada vez mais as ações reativas, as ações... Deixar com que esse repositório, né, essa alaia, todo esse conjunto, né, afloreça o que tem de melhor. E eu tenho essa capacidade. Nós temos como humano essa capacidade. E aí é o ponto, né? Quem está disposto a isso? Quem está disposto a se tornar realmente um ser humano com a sua qualidade humana verdadeira, né? Que aí pode ser chamado de divino, né? Então, o que é necessário? A atenção plena, mindfulness, que é usada agora nas empresas, percebe que
é uma judiação, porque esse conceito é extremamente profundo, né? É extremamente interessante você compreender isso. E aí, quando você traduz a palavra mindfulness, que é atenção plena, para você ter sucesso numa empresa, percebe que é uma distorção imensa, e depois vai falar que a rede distorce. Nós distorcemos completamente as nossas possibilidades, porque entender que a necessidade de eu ter uma atenção plena para observar os meus condicionamentos, limpar, não deixar manifestar aquilo que é ruim, na medida que eu conseguir observar ele logo no início, né? Se eu tiver essa capacidade de observação das minhas possibilidades latentes, logo no início, começar a trabalhar esse conjunto de utilização do meu corpo, da minha mente, de observação de clareza, etc., etc., para que isso seja cada vez mais puro, isso eu tenho que ter absolutamente uma atenção plena, né, que é traduzido como mais. Mas isso não é para eu ser um melhor gerente, isso é para eu ser um melhor ser humano, isso não é para eu ser um cara que vou ganhar mais dinheiro, percebe? Então as pessoas pegam esses conceitos absolutamente bonitos, né, para usar para vender numa ideia de que você vai ser uma pessoa, um profissional melhor, né, fazendo isso. E vai, né, porque quanto mais capacidade, lucidez e plenitude mental, você vai ter mais capacidade em todas as áreas. Mas não é isso, né? Não é isso, né? Então, as ações, elas vão mostrando o que a gente é. Tudo que está disponível, as nossas habilidades. Né? Todos nós temos habilidades, mais uma do que outra, porque a gente tem essa construção de Alaya, que ela vem dando as nossas possibilidades. Então, um tem uma possibilidade melhor de uma coisa ou de outra. Tudo isso a gente tem essa capacidade de observação. E aí isso vai nos guiando, isso vai gerando, né, a possibilidade de purificação, esse processo constante de purificação. Então a gente para nesse verso aqui, né, ai meu Deus, alguém quer fazer algum comentário, gente? Então eu vou só ler esse verso aqui, vamos ver se vai dar tempo. E aí ele fala assim, depois de tudo isso foi colocado, repara como, tal qual a lua se reflete nas ondas tranquilas, Alaya é refletido pelos pequenos e pelos grandes, espelha-se nos átomos mais tênues e, contudo, não logra chegar no coração de todos. Então, nessa primeira parte, o que ele está falando? Repare que, como a lua reflete, né, nas ondas tranquilas, Alaya está refletindo em toda a existência. Pequeno, grande, espelhando desde o átomo até a qualquer coisa que exista, está todo esse conjunto, né, de possibilidades que vão se manifestando de acordo com as condições. Contudo, não chega no coração da pessoa, de todos, né? Então, quando ele fala doutrina dos olhos, doutrina do coração, tudo isso está aí, né? Todas as possibilidades estão aí. Então, se eu tiver a minha lucidez para observar o mundo de forma clara, né, e observar as coisas de forma correta e lúcida, tudo está disponível para mim. O universo se mostra, né, de uma forma absolutamente completa, em todos os seus elementos. Só que eu não consigo observar. Então, isso não logra, não chega no coração. Ele fala, ai, que tão poucos sejam os homens que se aproveitam do dom, da inapreciável dádiva de aprender a verdade. Olha que coisa linda isso, gente. Existe uma possibilidade que é humana, e esse é o grande ponto do ser humano, né? Esse é o grande ponto da mente. Até uma vez o Wesley comentou, né? Mas se a mente cria tanto problema, né? Se a gente eliminar ela, a gente seria feliz. Mas o grande problema é que ela cria problema porque ela vai, assim como o sistema algoritmo, ela vai funcionando, né? Hoje o que acontece? Não existe ninguém controlando isso, não existe um ser humano que vai lá e fala assim, eu vou fazer com que isso pense dessa forma. O sistema vai juntando informações e dando respostas. É um sistema quase que autônomo, né? O termo inteligência artificial, né? Ele vai construindo e não tem quem tenha controle sobre essa informação e nem capacidade de análise dessa informação. Então, é o mundo inteiro sendo analisado e gerando conteúdos e formas para todo mundo, sozinho. A mente é isso. A mente é um retrato menor, quando ele fala todo o átomo mais tênue com tudo, porque, no final, nós somos retratos do macro, micro universo. No átomo contém todo o universo. Todas as expressões contêm tudo. Então, se você pegar a nossa mente, é essa mente universal. E o que ela faz? Ela é rápida, ela pega as informações e vai dando formas de interpretação do mundo mais rápido do que a gente tem de análise sobre a nossa própria mente. Então a gente fica preso a uma construção ilusória da mente, no qual ela está fazendo essa construção. Só que se a gente souber trazer a mente como nossa amiga, esse é um dos temas do Gita, fazer com que a mente se transforme em nossa ferramenta e não fique funcionando sozinho, aí ela é o grande instrumento, é a grande ferramenta que o ser humano tem
para poder apreciar toda essa realidade exposta do mundo, o universo inteiro se expõe para que a gente consiga ter esse dom, né, de reconhecer a realidade, né? A exata, o verso como fala, a exata percepção das coisas existentes e o conhecimento do não existente, porque está lá, né? Toda a possibilidade está lá e ela pode se manifestar ou não. Que a gente consegue chegar a isso nas nossas expressões existenciais quando a gente entende a semente da flor, de uma plantação, altera, né, quimicamente, né, as transgênicas, altera uma planta junto com a outra, tudo isso. Então, é o conhecimento no sentido da expressão ainda que nem existe, a gente consegue alterar. Só que a gente consegue sempre alterar numa visão egóica, numa visão de domínio, numa visão de competitividade, numa visão de ganho pessoal, né, percebe que todo o universo disponível, ele, tão poucos sejam os homens que se aproveitam desse dom. Da inapreciável dádiva de aprender a verdade. E a gente usa isso tudo de forma distorcida, né? Como eu falei, da própria questão do mindfulness. Então, os registros estão em tudo. Por isso, essa beleza de contemplação, né? E a gente fez a meditação, a primeira, na quarta-feira, do taoísmo. E a gente fez agora da Kundalini, e vai fazer uma terceira de Kundalini, que é muito linda também, de cura. Mas a primeira foi do taoísmo. E a do taoísmo, ela tem 3 fases. Uma fase de concentração, contemplação e fusão. Esses são os 3 movimentos, não sei se vocês lembram, que trabalha a respiração para isso. E a meditação se chama purificação do coração. Olha que coisa linda. Outra tradição completamente diferente do que a gente está conversando agora. A meditação chama purificação do coração. É isso que a gente está falando. E as etapas da meditação, não sei se vocês lembram, utilizando a respiração, são 3. Concentração, contemplação e fusão. Né? Então, primeiro, a mente tem que estar atenta, que é o que a gente está falando agora, é o resumo do que a gente está falando agora. Atenta. Segundo, a capacidade de contemplação. Né? Esse conhecimento está aí. A possibilidade de eu analisar a natureza, de usar a natureza como meu guru, os gurus, né? Eu aprender com toda a manifestação, que é isso a nossa existência, esse constante aprendizado. Mas só que para isso eu tenho, primeiro, ter uma capacidade de concentração, né? Manter a minha mente em foco em algum lugar, não perdido querendo fazer tudo ao mesmo tempo, e enfim. Segundo, capacidade de contemplação, né? De absorver esse conhecimento, essa dádiva, como está colocado nesse texto aí, né? Essa dádiva, inapreciável dádiva, né? Que tão poucos conseguem conceber isso. E a terceira fusão, né? Que é entrar nesse fluir, se tornar parte desse fluir, né? E não ficar nadando mais contra. E esse é o grande princípio de Ananda, né? De paz, de estabilidade, de harmonia. Quando a gente consegue entrar, né? Entrar nessa, sublimar, né? Como está no comentário, sublimar a escravidão dos condicionamentos mentais e físicos e entrar numa naturalidade, né? Conseguir sair da prisão dos desejos, prazer, né? Tá constantemente querendo satisfazer esse prazer, um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro, incansavelmente. Quando a gente se liberta disso, esse é o princípio moksha, moksha é liberação. Quando a gente se libera disso, a gente começa a ascender a uma condição divina, a uma existência absolutamente fluida. Então, em resumo, né? O que requer isso? Uma prática constante de treinamento, de suporte do corpo para a mente, da mente mais sutil, de um controle sobre o sistema glandular e neural, que dá todas essas sensações que a gente tem. A gente precisa utilizar esse corpo da forma mais bonita possível, porque ele está disponível. E aí, o que gera de resultado tudo isso? Como a Wanda colocou, um despertar, uma capacidade de observar o mundo com uma consciência clara, objetiva, né? E aí a gente começar a ver o mundo percebido da forma exatamente como ele é. E aí a gente se conecta à beleza existencial de forma profunda, porque todas essas ilusões, essas loucuras vão se desfazendo aos poucos. Esse é o processo de purificação. E não deixar com que essa semente de loucura que a gente tem guardada por existências e existências, é um condicionamento milenar, ilusório milenar, que a gente vem de milhares de anos sendo condicionado nesse sistema de competição, etc., etc., não deixar isso aflorar e limpando isso. E só é possível através de uma capacidade clara de lucidez, quietude, um corpo saudável, uma mente saudável, estável. É isso no final, gente. Esse é o grande resultado. Esses 2 versos que a gente falou agora, que não são 2 na verdade, que o outro é uma junção de alguns, né? Mas esses 5, 6 versos aí que a gente está vendo, dá uma capacidade de lucidez, de compreensão dessa nossa possibilidade existencial humana que é impressionante. Eu vou parar aqui porque
Não, acho que até dá. São 8h20. Alguém quer falar alguma coisa? Porque agora na verdade, um complemento disso que a gente está falando. Gente, hoje é um dia muito lindo esse estudo, dessa parte do estudo. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Fique à vontade. Para mim, hoje foi assim um grande insight, porque por mais que a gente pense que a gente está sendo manipulado pela mídia, pelas redes, pelos tais algoritmos, tal, né? Sim. E por mais que a gente saiba que isso é a gente, nós mesmos é que damos material para que a gente seja manipulado, né? Ampliou a visão de uma forma de rede, mas no final, a nossa existência é essa criação ilusória, né, no qual a gente é manipulado pelos nossos condicionamentos, não Pelos pelo nossos externo. condicionamentos. Isso foi muito legal, viu? Ouvir isso hoje. Bom, se vocês quiserem interromper, interrompe. Só vou então colocar no último. Estão vendo aí o 108? Sim. Tudo vermelho, somos nosso karma. Então, na verdade, esse texto complementa o que a gente está falando e dá para a gente concluir hoje. Somos nosso karma. A gente vive, né, aqui e aquilo que já está depositado em nossa consciência e não pode ser alterado. Esse é aquela colocação que eu fiz algumas vezes. Não pode ser alterado, porque já foi, já construiu. Aquelas ações passadas e toda a cultura e tudo que eu sofri de influência e experiência passada me construiu o que eu sou hoje. Ponto final. Não tem como alterar. Eu sou isso. Então, sempre eu tenho que ter essa clareza de que o que eu posso fazer é agora, é a minha ação atual. Esse é o momento de eu gerar sementes futuras ou não deixar germinar sementes futuras, mas a ação é agora. Por isso esse conceito que já é muito batido, mas desse poder do agora, ele é extremamente importante. Entender que eu não posso alterar nada que já foi passado, mas eu posso gerar uma ação agora com consciência. E o que eu registrar ou depositar nesse momento vai ser o que eu vou sofrer na pós, e exatamente o que a Curi colocou agora, né, dessa relação com as redes sociais, com a mídia. Ninguém manipula a gente. Nós somos os automanipuladores, porque na medida que eu gerei uma semente agora, eu vou estar preso a ela no futuro. Se eu conseguir eliminar agora, ou controlar, ou manter essa neutralidade agora, vai ser o que vai responder no futuro. Então, esse condicionamento, essa manipulação que eu sofro, é eu que estou gerando constantemente pela falta de consciência e clareza na minha ação no momento, né? Com a falta de análise lúcida do que eu estou vivendo agora. Então, essa limitação, né, como está no texto, de percepção do mundo, depende de uma série de fatores: cultura, educação, conhecimento, preconceito. Tudo isso vai criando a gente. Mas a capacidade de análise, essa é uma possibilidade humana. É uma possibilidade humana. Não é de outro ser, pelo menos que a gente saiba. Mas não existe outro ser que tenha essa possibilidade de analisar os próprios condicionamentos. Então, em cada existência, qualquer que seja, está analisada uma experiência kármica, né? Ou esse conceito de alaya. E esse é o grande ponto, né? Se você observar a natureza, ela está te dando todo o universo, como funciona, o que aconteceu, o que vai acontecer e o que vai acontecer. Está tudo escrito, né? Em todos os seres. Como é que a gente consegue mudar essa estrutura? Observando, né? Estudando, despertando, gerando esse despertar, né? E percebendo que eu começo a mudar o mundo, começo a mudar a minha existência, gerando consciência na minha ação agora, nesse momento. Purificando, e purificando significa eliminando as ações desarmônicas. Quando eu detecto uma ação desarmônica, lutar contra ela, não dar corda para ela. E aí, no final a gente alimenta essas situações. Porque, às vezes, muitas delas, essas situações, em teoria, desarmônicas, elas são do nosso interesse. Elas geram, de alguma forma, um bem-estar, seja ele físico ou mental. E aí eu dou estrutura para aquilo funcionar. Porque, no final, volta lá todos os pensamentos, né? O meu ego, a minha sobrevivência, está acima de tudo. Então, eu vou gerar coisas que não são boas, mas mesmo que aquilo seja conveniente para mim. Quando eu vou terminar com esse ciclo, que aí a palavra samsara é perfeita. Samsara significa esse ciclo constante, repetitivo. Quando eu saio disso, quando eu elimino essa percepção egóica do mundo, quando eu deixo de fazer as coisas, e aí é o princípio da ação consciente. Qual é a ação mais consciente? Como é que eu mudo tudo isso? Como é que eu gero uma ação absolutamente correta? Uma ação sem intenção, chamado yoga de karma yoga.
uma ação sem buscar resultado, uma ação sem buscar algo para mim, uma ação conectada com a fluência. O que eu devo fazer, não o que é bom para mim para fazer. Então, só eu consigo entender tudo isso no momento que eu desperto, né? No momento que eu tenho essa possibilidade de enxergar todos esses movimentos, né, e trabalhar essas purificações. E aí ele termina com uma frase, né, que é um comentário do texto, que ele fala assim: a pessoa vê coisas, mas não as vê, né? Que é o que a gente vive, né? A gente vive vendo, mas não vendo nada. As coisas não existem, mas às vezes as vemos. Apenas às vezes vemos o que não existe. Essa é a capacidade de uma mente, né, lúcida, que é chamada no yoga de samadhi. Então Deus leu legal, porque eu consegui terminar bem esse conjunto aí que, que, que fala sobre exatamente esse assunto. Porque agora, né, vai entrar num outro ponto que ele vai perguntar, o discípulo pergunta para o mestre, né? E como eu alcanço isso? Aí já entra numa outra seara. Ele vai falar, como é que eu alcanço a sabedoria, né? Como é que eu elimino essa ignorância? Aí entrar num detalhamento um pouco mais profundo sobre isso. Fiquem à vontade, gente. Podem falar. Foi muito bacana a aula, viu? Gostei demais. O tema de hoje foi bem interessante, né? Para a gente refletir bastante. Como é que a gente está Perguntas, né? levando a vida da gente? É. Né? As perguntas que são levantadas nesses versos é muito interessante, né? Quem está disposto a isso, né? Quem está disposto a ouvir essas doutrinas? Porque às vezes a isso, gente pensa gente. que a gente está caminhando direitinho, bonitinho, mas a gente não está fazendo 1/10 do que deve ser feito. Na verdade, a gente está tentando, né, de alguma forma. Sim. Que a sobreposição de uma visão de bem-estar egóica, ela é muito profunda na nossa alma, né? Essa coisa de defender o nosso e não ter essa visão de abertura para que as outras pessoas, né? Isso é muito profundo, né? É muito difícil a gente trabalhar É um sistema de crença que vem de milênios, né? E a gente está engessada, né? Eu, mais do que ninguém, literalmente engessada nos conceitos, né? Desconstruir isso é um trabalho. Dos conhecimentos que antes eram ocultos, né? Agora que a coisa está se abrindo, graças a Deus, né? E que a gente tem pessoas que podem, como você, podem nos despender o seu tempo para clarear e aumentar essa nossa consciência, como diz a Wanda. Mas é lindo quando o texto fala, né? Isso está disponível, né? Está lá. E as pessoas, ninguém usa de alguma forma isso. Né? É legal que eu acho que, de certa forma, é claro, né? Aqui a gente dá um primeiro passo, né? Nessa direção, mas ainda como na semana passada, é só um boato ainda, né? Se não colocar em prática, né? Realmente, enquanto o conhecimento não vive no corpo, é um boato. Exatamente. Exatamente. E aí eu vejo muito uma inter-relação com a prática, né? Com a prática no sentido físico. Porque você tem que fazer, e a Engler fala isso, você tem que fazer com que todas as células do seu corpo entendam. E aí tem muito a ver com essa frase, né? Enquanto não vive no corpo é um boato. Porque no final fica só uma questão de, entendi. Não, você tem que fazer o seu corpo inteiro entender isso, né? E uma coisa que o nosso corpo tem, ele tem memória, né? Como o movimento, você pode passar anos e anos sem fazer aquilo, mas em algum momento, se você repetir, aquilo vem, né? Cada célula do seu corpo tem memória. E a gente tem que alterar isso com uma prática muito intensa, porque no final a tendência a voltar aos padrões anteriores é extremamente forte, né? Profundo, né? Então, mas é muito bacana. Vai lembrar de como é que ele funcionava daqui a pouquinho, né? É muito bacana quando eu revi esse filme ontem, esse documentário, porque eu até estava fazendo essa correlação. Né? No final, essas expressões que a gente tem em tecnologia
É a expressão da natureza, é a nossa existência, né? Não tem diferença o funcionamento da mente, da internet, da rede, é a expressão humana, né? É que a gente não tem olhos para ver, e termina o texto falando isso, né? A gente não tem olhos para ver aquilo. No final a gente vê, mas não vê. Porque no final a gente está buscando se dar bem de alguma forma, como um Pada fala, né? Um animal melhor. É muito louco isso, né? Que a gente prazer desprende, de sobrevivência, né? Desprende uma capacidade incrível de produção para no final querer se dar bem. No final, sei lá, é uma grana a mais. Mas essas questões estão sendo mostradas hoje em dia, acho que no Ocidente, porque a questão da nossa sobrevivência não é mais a individualidade, é o meio ambiente, a coletividade, e é por isso que está havendo tanto conflito interno, eu acho, com a gente, que como que a gente vai sobreviver se preocupando com o outro, que é um animal menos, entre aspas, do que nós. E na verdade, de certa forma, a gente está sendo empurrado de uma forma natural a entender esse conceito de você não é sozinho. Né? Exato. Então, eu acho que eu me lembro uma vez você questionou por que estamos vivendo nessa transição, né? E eu sempre fico me perguntando, porque a calmaria eu acho que não vai mais ter, como existe há 10 anos atrás. Então, é essa transformação de que não existe, o individual não é mais a sobrevivência. Não. Só que a gente está nesse período de transposição, de transformação. Não é uma coisa, não é outra, a gente está no meio. Porque a gente não entendeu ainda, sabe, mas não entendeu e está esse conflito, como você colocou exatamente. Um conflito que você falou uma coisa outra, extremamente importante. Não existe calmaria. Esse momento de transição é um momento de transição. Não tem como a gente esperar que vá a gente está no meio dessa mudança, né? Depois da mudança talvez venha essa calmaria, mas não agora. Mas eu acho assim que o alento também é saber que existe esse movimento, né, na humanidade, né? Pouco ou maior em alguns lugares, menos em outros, mas existe um movimento do ser humano de querer melhorar. Mas aí, Cori, sim, claro, mas aí tem uma coisa no texto que é extremamente importante, né? Tá falando tudo isso, e esse texto é de milhares de anos. Então, mesmo a gente falando agora, que a gente está enxergando essa transição de forma mais clara, mas esse texto foi escrito muito antes de tudo isso, e já fala exatamente isso. Está aí, mas você não quer ver. Então, esse é o grande ponto que você colocou. Está havendo uma mudança? Talvez, mas quem está disponível a ver? Essa é a pergunta do texto, né? Quais são os seres humanos que estão disponíveis a ver essa mudança, isso tudo? E não está enxergando isso simplesmente como um fato de sobrevivência e se dar bem de alguma forma. Né? Porque é o exemplo do mindfulness. A palavra inglesa, a palavra americana que traduz atenção plena, que é usada para as empresas para você estar bem. Percebe que usa um conceito extremamente contrário para usar no final que se você fizer a prática de mindfulness, você vai ser um excelente diretor da sua empresa. Quem está disposto a enxergar, né, essa vida, esse movimento todo? Ou você vai funcionar melhor para você produzir mais lucro para o teu chefe, né? Exatamente. Se você não está no nível do seu diretor, então você vai ser uma ferramenta melhor na empresa e vai ser mais produtivo e menos descartável em um prazo maior. Muito louco, né? Muito louco que a potencialidade humana de capacidade de meditação, estado meditativo, concentração, é utilizada no final para uma... Foi colocado, nossa, né? Fica até tenso de você ser usado como um instrumento de produção um pouco melhor, né? E as pessoas compram essa ideia como bacana, né? Como tá tudo certo. Porque traz o ego, né? A recompensa é o ego. A recompensa no final é esse, né? O lance do... A inteligência traz o ego, né, para a gente. Então, você pega o ser humano antes de se desenvolver como ser humano, ser inteligente, vivia em sociedade bem, né? Em tribo, ou os outros animais que a gente vê que não tem um intelecto como o do ser humano, né? E aí, isso traz o ego junto, né?
E aí vem essa individualidade, né? A individualidade é um reflexo do ego, né? Acho que é por aí. E aí vem aquela frase também muito bem colocada no texto, né? Que ele fala: a lei que, evitando a erudição, ensina a sabedoria. Porque no final é espetacular como eles conseguem usar as palavras corretas, né? E mais ainda a Helena Blavatsky conseguiu traduzir esse texto em outra língua, continuando usando palavras que sejam absolutamente colocadas no lugar certo, né? Gente, é isso. A gente ficar conversando aqui, a gente vai até, como sempre. Mas é que é um texto... Eu não sei vocês, né? Mas eu tenho sentido que esse livro, da forma como a gente está estudando ele, né? Ele vai conduzindo, né? A gente a uma compreensão, é uma forma de escrita que sai do começo e vai elevando a compreensão, né? É muito bacana. Se a gente pegar a análise que a gente fez lá do começo do livro e como a gente vai chegando agora, ele vai empurrando a gente a uma compreensão cada vez mais... É muito bonito, né? Essa estrutura dessa escrita. É uma aula bem estruturada, né? Ele vai colocando tudo que a gente precisa para conhecer o seguinte, né? O tópico seguinte. Exatamente, exatamente. É isso que vai se expandindo, né? Vai dando base para o próximo, né? Pra gente... Bom, gente, amanhã, quem puder, 9 horas, estaremos de novo trabalhando a parte de coluna. Essa semana ele vai trabalhar coluna, chakras, uma parte bem harmoniosa no sentido, né, de nosso equipamento. Tudo certo, gente? Se alguém quiser falar alguma coisa a mais, senão, uma boa noite a todo mundo. Boa noite. Descanso. Até amanhã para quem puder. Tá junto.